Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento. Queridos, quando Jesus fala aos seus discípulos, para você que nos visita, de repente, desculpa aí, né? Esse camarada sobe aí e não fala nada. Eu sou o pastor Renan, seja muito bem-vindo a esse lugar. É uma honra, é um privilégio poder receber você, a sua família aqui, a todos que nos acompanham através da web. Voltando aqui sobre o raciocínio, quando nós olhamos o ministério de Jesus, a sua jornada, nós vamos entender que Jesus, enquanto ser humano, ele nasceu, ele teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e o ministério de Cristo começa a ser revelado e conhecido de todos apenas após os 30 anos. E quando esse ministério começa a ser desvendado, revelado, demonstrado através da vida cotidiana, quando esse ministério começa a ser evidenciado, Jesus vai chamar pessoas para si, no intuito de trazê-los para perto e conectá-los a um propósito que ultrapassava o relacionamento com Ele. Não entender isso é muito perigoso. É perigoso porque nós que estamos à frente, quer seja de uma igreja como pastores, quem sabe como um líder de um ministério, de um departamento, nós precisamos entender, e eu quero trazer isso de uma forma mais prática, até mesmo numa organização, em uma empresa. Quando nós estamos à frente, somos responsáveis, vistos, percebidos como a liderança. Quer ver eu encurtar isso mais ainda e você falar, uau, até nessa esfera? Sim, na esfera familiar. Você como pai, você como mãe, que é uma referência para os seus filhos. Quando nós estamos à frente, quando nós entendemos o nosso papel, nós precisamos ter clareza do nosso propósito de vida. E quando eu estou dizendo que Jesus chama pessoas para si, e através desse relacionamento, Ele os impulsiona para um propósito que era maior do que simplesmente estar com Ele, cumprindo aquele ministério. Por quê? Jesus vai dizer assim, eu vim fazer a vontade de quem? Do Pai. E nós temos visto nos dias atuais, pessoas que à medida que elas crescem e se tornam referência, elas pensam que tudo vai ser consumado nelas. Elas querem pessoas para servi-las, obedecê-las, estarem junto com elas, mas não pensam em impulsionar essas pessoas para um propósito maior. E é por isso que tem tanta guerra, tanta contenda. Queridos, quando olhamos para a esfera da igreja, nós temos que pensar assim, enquanto eu estou nesse departamento, liderando, desenvolvendo, fazendo esse trabalho, o que eu posso fazer para que essas pessoas que estão comigo nesse departamento, nesse ministério, fazendo esse trabalho, assumam o meu lugar para que eu vá? Se Cristo não preparasse os seus discípulos ao ponto de deixá-los em uma condição em que ele pudesse de fato voltar para o Pai, Jesus estaria na terra até hoje, procurando discípulos, homens e mulheres que pudessem entender esse papel. E onde nós falhamos às vezes, vai para a esfera da sua família. Será que você acorda todos os dias, observa o teor do seu ambiente familiar, com a expectativa de contemplar se a sua esposa, os seus filhos, estão preparados para quando você for? Ah, pastor, a gente não pensa sobre isso. Ontem nós tivemos uma manhã incrível aqui. Ontem no culto de homens foi um mover sobrenatural. E eu sei que vocês falam que a gente não chora, ainda bem que vocês não estavam aqui para ver. Eram uns 200 homens em lágrimas, chorando, vivendo uma experiência muito, mas muito sobrenatural. Glória a Deus, foi muito bom.
E o que eu quero que você entenda, nós refletimos sobre essas questões. E a grande dúvida que não pode pairar sobre a sua cabeça: você está preparando pessoas, um ambiente, a sua família, para que você possa seguir, avançar? Não é você também ser tão radical e pensar que eu estou dizendo apenas de morte, mas para você avançar. O nosso apóstolo, ao longo da vida dele ministerial, não pensa você que eu sou o tiro certeiro do apóstolo, né, apóstolo? Muitas pessoas passaram por aqui. E em alguns momentos ele olhava para um e para outro e falava assim: ai meu Deus, obrigado, é essa pessoa. Ai, que maravilha, Senhor. E dedicou tempo, investiu, trabalhou. Daqui a pouco, como aconteceu em muitas igrejas por aí, o sujeito vai embora e leva um monte com ele. E aí ele, sacudiu a poeira e continuou seguindo em frente. Porque enquanto você não encontra e prepara, você não pode ir. E aí ele permaneceu e trabalhou com outro, com outro, e com outro, e com vários outros. Até que hoje eu estou aqui. Mas eu não estarei aqui. E aprove o Senhor, se o nosso Senhor Jesus não vier nos buscar antes, que eu também não tenho essa vaidade não, querido. Se Jesus quiser vir, fica à vontade, meu Senhor. Eis-me aqui. Que vaidade, hein? Ah, Jesus, eu abro mão disso tudo, se o Senhor quiser vir. É porque tem pessoas que concentram as coisas em si. E você precisa entender isso. A preparação, ela é fundamental para que as coisas de Deus se desenvolvam, se desenrolem. E você possa, de fato, contemplar a plenitude do que Deus tem para fazer na sua vida. Quantos relacionamentos são desfeitos, quantas famílias estão hoje aí completamente, desestruturadas, sofrendo. Porque não houve esse cuidado de preparo. Entenda uma coisa, o dia mau chega para todo mundo. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo sobre este tema, uma preparação para o fim. Como seria essa uma preparação para o fim? O fim de quê? Como eu disse a você, Jesus, durante os seus últimos 3 anos, ele celebrou a primeira ceia, a primeira Páscoa, ele celebrou a segunda Páscoa, e na terceira Páscoa ele falou assim: eu desejei muito ter esse momento com vocês. Talvez você não faça ideia, mas todas as vezes que nós nos aproximamos do domingo onde nós celebramos a ceia, eu desejo muito estar aqui com vocês. Eu desejo muito que os nossos outros irmãos se despertem e tenham a consciência de que isso aqui não é simplesmente um ato litúrgico. Isso aqui não é uma prerrogativa de cumprirmos um ato de um culto para fazer, cumprir um calendário. Não. Precisamos entender à luz da palavra qual é o propósito de nós nos reunirmos uma vez por mês, como igreja, para nos lembrarmos do nosso Senhor, das suas promessas, dos planos, dos propósitos que Ele tem para nós. E quando nós olhamos para essa realidade da preparação para o fim, é interessante porque o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber 2 pontos que são cruciais para a nossa caminhada, no que diz respeito à preparação. Você vai fazer ali, a partir do início de Mateus, no capítulo 1, você tem toda uma estruturação, para que você possa identificar o Messias e saber os propósitos de Deus. Você tem uma estruturação genealógica. Eu sei que muitas pessoas, quando começam a ler a Bíblia, principalmente o Evangelho de Mateus, e começam a ver que filho de fulano, com filho de ciclano, com filho de Bertano, com filho, a pessoa fala: meu Deus do céu, vai ter filho assim lá longe. E daqui a pouco você descobre que tem um cara com o mesmo nome do outro, que está lá em cima, que tem o nome do outro. Você fala: esse aqui é aquele que está aqui embaixo de novo, enfim. Parece que é confuso, você fala: não vou seguir em frente não, porque um capítulo inteiro falando sobre isso. Mas aquilo ali é para você saber a origem, o princípio, o início das coisas. Só que quando nós avançamos um pouquinho mais, nós vamos chegar no Evangelho de Mateus no capítulo 4,
Nós vamos ver ali o momento, queridos, é maravilhoso. Você vê João Batista chegando, preparando o caminho, você vê Jesus sendo batizado, você vê Jesus indo para o deserto, você vê a humanidade exposta, você vê Jesus usando a palavra, você vê Jesus sendo tentado, você vê Jesus vencendo Satanás, no capítulo 4 de Mateus. E aí eu quero que você entenda agora. Dentro da estruturação do Evangelho, nós temos 2 pontos que são fundamentais para compreendermos a importância da preparação para o fim. O primeiro marco que é fundamental, eu e você nos atentarmos para ele, é quando nós olhamos para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquele sermão que nós ouvimos as bem-aventuranças. Só que nós imaginamos que o Sermão da Montanha, ele começa e termina no capítulo 5. Não, ele perpassa pelo capítulo 6 e pelo capítulo 7. Ele tem a sua estruturação dentro de um propósito. Por quê? O Sermão da Montanha, Jesus está iniciando o seu ministério e ele entende que ele precisa dar uma base, ele precisa fortalecer a fé dos discípulos, ele precisa ensiná-los, ele precisa prepará-los. Para o quê? Para o Sermão do Monte. Qual o Sermão do Monte? Do Monte das Oliveiras. Então, esses 2 sermões eles possuem uma característica muito específica. E eu poderia aqui, claro, ler com você Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7, para você perceber a estruturação. Estimulo você a fazer isso na sua casa. Leia a Bíblia. Quando o pastor trouxer algo que você vê, poxa, isso é interessante, usa isso se você não tem o hábito, querido, se você não tem o hábito de ler a Bíblia. Quando você vier à igreja e você ouvir uma história, você ouvir um ensinamento que parece ser profundo e interessante, na próxima semana leia aquilo. Faça essa imersão que você vai crescer, você vai falar, quando você estiver lendo, você vai estar lembrando do que o pastor estava explicando aqui, do que o líder, do que o ministro estava construindo para que você tivesse a compreensão. Entretanto, eu não vou ler com você aqui Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7. Seria uma leitura extensa, mas por eu saber o quanto ela é importante, e ela nos traz a base acerca da preparação para o fim, eu vou pegar o Sermão da Montanha, e de uma maneira muito prática, eu vou fazê-lo estruturado, em 7 tópicos que vai fazer a narrativa de toda essa história. E além de fazer a abordagem desses 7 tópicos, eu vou trazer para vocês algumas regras básicas para a vida prática de um cristão. Isso a gente consegue fazer. É claro que não imagine você que o mesmo tempo que eu utilizo para poder pregar um sermão com 30, com 40 minutos, é o mesmo tempo que você leva para poder estruturar isso. Porque eu tenho que ler isso ao longo do tempo, elencar os tópicos que eu julgo ser importantes para trabalhar com você, e além disso, separar no meio disso as regras práticas para a vida. Mas eu sei que vai fazer diferença para você nessa manhã, amém? A primeira coisa que nós vamos observar dentro dessa estrutura, separando isso em 7 tópicos, o Sermão do Monte, nós vamos entender que uma das coisas que são fundamentais e que começa a dar para a gente uma visão. Quantos aqui, se eu dissesse assim, olha, não importa qual é a história da sua vida, se você até aqui só tem tragédia, sofrimento, maldição, tristeza, mas a partir de agora, eu vou abençoar você, Deus vai te abençoar. Quantos aqui aceitariam na hora ser abençoado por Deus? Amém. O Sermão da Montanha, ele começa dizendo, quem é abençoado por Deus? Ele já chega para aquela multidão, imagina que isso aqui, gente, é uma fração do quantitativo de pessoas que estavam diante de Jesus. Mas Jesus olha para aquela multidão sedenta, sabe? Ele sobe ao monte, e ele vai fazer o seguinte, se assentar, e vai trazer a narrativa das bem-aventuranças. E ele começa com o primeiro tópico, quem é abençoado por Deus? Aí, por favor, tome cuidado para você não chegar na Bíblia e falar, eu não vi esse tópico. Eu estruturei em 7 tópicos. Então, o tópico 1 é, quem é abençoado por Deus? Por que eu fiz isso? Porque Jesus começa o seu famoso sermão das bem-aventuranças,
explicando como pessoas com certas virtudes serão abençoadas. Em vez de concentrar a sabedoria, em vez de concentrar na sabedoria ou na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofrem, que são desprezados por amor a Deus, aqueles que amam a Jesus sofrerão, mas no fim eles serão recompensados. Você vai ver esse assunto sendo discorrido, de Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12. O segundo tópico dentro dessa estruturação é a lei de Deus e a atitude do cristão. Porque tenta entender o cenário. Jesus, ele vem, queridos, para cumprir a lei, plenamente. Porém, quando ele chega, o cenário, eu estou falando para você de contexto cultural. Quando você vai estudar sociologia, você aprende um pouco sobre isso. Como cristão, nós precisamos ter uma visão ampla para saber quem é o público, quem é o ambiente, por que isso se adapta, qual é esse cenário, qual é essa realidade. Se você vai fazer missiologia, quando você vai para uma cidade, para um país, para uma nação, para um lugar específico, você precisa entender a história daquele povo para que você possa se conectar com eles. E Jesus, ele chega num contexto onde nós temos os escribas, os fariseus, nós temos muita hipocrisia, pessoas falando de uma lei, mas que não eram capazes de cumprir, pessoas que governavam sobre os outros com conhecimento. Imagina, estava concentrada o poder na sabedoria humana, na força do próprio braço. E quando Jesus desestrutura isso no primeiro tópico, mostrando quem é abençoado por Deus, no segundo tópico, Jesus, ele veio não só explicar, mas ele veio trazer com clareza de que ele veio cumprir toda a lei com perfeição. Você vai ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 18. Os mandamentos de Deus são muito mais do que regras exteriores. Jesus vai trazer isso. Vocês estão observando o comportamento, vocês estão observando as atitudes, vocês estão passando uma régua ou balizando os fatos baseado no que vocês estão vendo. Mas os mandamentos de Deus são muito mais do que as regras exteriores, eles têm a ver com o coração. Esse é o segundo tópico de quem é abençoado por Deus. É interessante que, observa como que ele puxa a régua para um nível mais alto. Assim, odiar o irmão é tão errado como matar o irmão. Matar, regra exterior, ato consumado, você viu. Odiar, sentimento, que está ainda implícito, mas ele é revelado através das atitudes, das palavras. Outro detalhe, o cobiçar ou divorciar para se casar com a outra pessoa, é a mesma coisa que cometer adultério. Jesus, ele muda o nível da régua para aqueles que estão dispostos a adentrar no teu reino. Ele vai dizer assim, vocês disseram que adultério é isso? Eu, porém, vos digo que só de você olhar para a mulher do outro e desejá-la, você já adulterou. O que a gente percebe aqui? Guarda isso no seu coração. Isso ministrou tanto ao meu coração que eu falei, meu Deus, como que o Senhor é zeloso. E isso para mim é uma verdade prática. Os seguidores de Jesus Cristo devem procurar o padrão mais alto. É o maior nível de excelência, em tudo. Se os outros fazem assim, você fazem assim e assado. Se os outros vão até aqui, você vai até aqui e você perpassa, você avança. Quem convive conosco precisa entender que as nossas atitudes são moldadas e governadas por Deus, porque assim temos a consciência de que seremos bem-aventurados. Seremos mais do que felizes, independente das circunstâncias, porque nós não estamos apegados a uma regra explícita, mas o nosso coração deseja honrar o nosso Deus. O cristão precisa estar no nível de excelência. A régua com o cristão é outro nível, queridos. Jesus está mudando a nossa vida. E quando ele começa a trabalhar o sermão da montanha, ele está preparando os seus discípulos para as coisas que viriam no futuro.
Presta atenção. O nosso padrão é mais alto, porque ele começa no coração e só depois vai refletir nas ações. O cristão deve amar os seus inimigos, perdoar, ao invés de procurar vingança, serem sempre honestos, sem necessidades de fazer julgamentos. Isso é Jesus descortinando um plano de fundo para encontrar seus seguidores. Vamos avançar para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem a ver com as obras que nós fazemos no intuito de ajudar o próximo. Demonstrar um amor ajudando os pobres, os necessitados. O terceiro tópico vai trazer também uma profundidade acerca da importância da oração. Ele vai trazer uma profundidade sobre os detalhes que são fundamentais para o jejum. Não apenas por uma questão de saúde física, mas com o propósito de você nutrir o seu espírito para o propósito maior. Então, nesse terceiro tópico, no Sermão da Montanha, Jesus explicou que as obras ou as boas ações, elas devem ser feitas por amor, primeiro a quem? A Deus. Nas costas dos nossos voluntários está escrito: servimos por uma causa. Isso nos basta, porque a causa não é uma regra que você escreve num lugar visível para que as pessoas possam imaginar que aquilo existe. A causa é algo que está dentro de nós e que nos move e que é percebida através das nossas ações. Servimos por uma causa: amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Quando você ama a Deus, diz que ama as pessoas e você vem na igreja e você só serve a Deus, você não está servindo a causa. O nosso Deus, Ele se preocupa com as pessoas. Jesus veio por causa das pessoas. Se fosse por causa de Deus, Ele continuaria lá. Ele é um com o Pai. Consegue entender? Quando você sai da sua casa e você vem para a igreja, você vem porque primeiro você ama a Deus. E agora você vai descobrir a importância. O que Jesus vai trabalhar no Sermão da Montanha, Ele vai dizer o seguinte: ei, vocês que são religiosos e que pregam uma lei e que ensinam esses princípios e que entendem que existe um ser supremo, vocês em parte estão certos, porque esse ser supremo, Ele se preocupa com os pequeninos que estão do lado de vocês. Então, quando vocês amarem a Deus, vocês precisam ser capazes de amar a sua obra, a sua criação, os seus filhos. Nós vamos ver isso em Mateus no capítulo 6. É por isso que quem ama a Deus precisa ser discreto quando ora, quando demonstra o amor, quando se simplesmente faz uma oferta para um necessitado, dando uma esmola, ou quem sabe comprando algo para alguém que você percebe que aquilo vai fazer diferença na vida dela. Aí nós chegamos no quarto tópico. O quarto tópico, Jesus ele vem estruturando esses aspectos, mas chega um momento que ele fala bem assim: ok, vocês estão em um momento que é complicado acerca das preocupações da vida. Então deixa eu ensinar a vocês como que vocês vão se relacionar com essas coisas e como esse ensinamento prático deve interferir diretamente nas suas atitudes. Quando Jesus começa a estruturar o sermão, as bem-aventuranças, ele está somente, queridos, entendam, única e exclusivamente iniciando um processo com regras simples e práticas para que nós possamos ter entendimento do que nos aguarda na jornada para alcançarmos a promessa do reino vindouro. Era sobre isso. O Sermão da Montanha ensina
a nos preocuparmos mais com as coisas de Deus do que as coisas terrenas. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro. Ei, quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as suas necessidades. É melhor procurar as bênçãos espirituais e concentrar, do que concentrar as nossas forças apenas nas coisas terrenas, que logo passarão. Você vai encontrar isso em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Jesus está dizendo assim: ei, vocês estão com as motivações equivocadas. Quando ele começa a estruturar, quando ele começa a trazer esses ensinamentos práticos, ele precisava sacar do meio daquela multidão. E entenda você, quando nós estamos aqui na igreja, existe um propósito, a palavra precisa ser ministrada, porque é ela que nos limpa, que nos transforma, que nos molda. E eu amo a ideia dessa visão de você fazer discípulo, porque tem a ver com modelagem, tem a ver com o espelhamento, tem a ver com, no grego é akolotel. É você imitar os comportamentos de alguém que sabe como é, e você ser capaz de agora transmitir isso a outros. A Bíblia é tão completa que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, e é por isso que está aqui. Tem que haver muito temor no nosso coração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, vai dizer assim para a igreja. E aí entende, pensa agora você pastor, na frente da igreja, e aí o anjo do Senhor fala, para um pouquinho aí, pastor Renan. E aí o anjo fala, observai atentamente os vossos pastores, atentai para, lembrem-se dos seus líderes, dos vossos pastores, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem na fé. Se você não entende isso, se eu não entendo isso, eu vou viver uma vida de ministério sem propósito. Porque quando as pessoas olharem para a minha vida, para os frutos, para a realidade do que eu estou fazendo, o que elas vão perceber? Que eu estou fora do propósito. Então nós olhamos para essa verdade. Avança mais uns versículos para mim, vai lá no 17. Obedeçam os seus líderes, em outras versões, obedeçam os seus pastores, e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você for uma ovelha que ao invés de produzir alegria no coração do seu pastor, você é pesado e você é difícil, não tem proveito para você. Não é porque o peso vai nos prejudicar, é ruim para você, ou seja, a sua condição, a sua virtude, a sua vida está gerando dor. Por quê? Porque está fora do propósito, que se estivesse no propósito geraria alegria, gozo, paz. Aqui Jesus ele traz acerca das preocupações da vida, mas além disso ele fala, mas espera aí um pouquinho, deixa eu falar com você de coisas que vocês quando começarem a olhar as circunstâncias da vida, e para olharmos a circunstância da vida, nós vamos observar o entorno, nós vamos observar a nossa vida, a nossa família, mas nós vamos observar também a vida dos outros. E aí ele traz um quinto propósito, que não é algo que está longe do que temos visto nos últimos dias. Não julguem os outros. Você não tem noção de quantos julgamentos nessa quantidade de cabecinha já saiu só hoje de manhã. Quantas impressões equivocadas muitos de nós tivemos disso ou daquilo. A hipocrisia é um grande perigo. É sobre isso que ele vai tratar quando ele fala do não julgamento. Todo seguidor de Jesus deve evitar a hipocrisia. Você vai encontrar isso em Mateus, no capítulo 7, de 1 ao 2. Quem aponta o erro da outra pessoa, deve primeiro examinar a si mesmo, porque poderá estar se condenando também. Não julgueis para não ser julgados, conforme a medida que você julgar. Uau!
E ele vai para o sexto tópico. Entenda que estão estruturados dentro de uma abordagem de estudo que eu coloquei assim para você entender. Você não vai achar lá na Bíblia assim, tem 7 tópicos lá do Sermão da Montanha, e aí daqui a pouco as pessoas estão dizendo que o pastor da igreja está ensinando heresia. Então tenha zelo, cuidado com isso. Aí chegamos no sexto tópico, que ele é importante. Porque ele vai falar de quê? Dos falsos profetas. Jesus, ele vai explicar uma chave para você identificar os falsos profetas. E essa chave, ela é observável através dos frutos. É através dos frutos. Mateus 7, de 15 a 16. Os verdadeiros servos de Deus darão bons frutos, mas os enganadores serão revelados por suas vidas erradas. Essa semana eu estava conversando com uma ovelha, com um discípulo aqui da igreja. E ele veio simplesmente me confessar algo, falou: pastor, olha, eu vim aqui, quero compartilhar com o senhor e tal. E foi tão maravilhosa a nossa conversa. Ele falou: mas eu quero que o senhor fique tranquilo, que o que me fez entender sobre esse propósito é ao observar os frutos. Porque quando a gente olha para a vida do outro, os seus rastros e os seus frutos dizem mais do que as impressões que nós temos à primeira vista. Talvez você não entende a dor, a dificuldade, a angústia, o momento, a aflição do outro, e aí você começa a tecer julgamentos. Talvez você comece a ter as suas primeiras impressões e são equivocadas porque você não conhece, você não consegue perceber. Você pode não estar vendo um fruto agora, entenda isso. Existem frutos que nascem em épocas específicas. Talvez eu esteja agora, repleto, carregado de frutos. Essa é uma estação frutífera, eu estou frutificando, mas amanhã pode ser uma estação de quedas de folhas. E quando chegar essa estação das folhas caindo, quando chegar o outono, quando chegar aquele momento frio, e alguém passar e observar, olhar para você, olhar para mim, vai ver uma sequidão, vai ver uma vida sem beleza. E num primeiro momento vamos nos enxergar como inúteis. É por isso que os nossos frutos devem permanecer. Frutos que permanecem falarão ao nosso respeito quando nós estivermos na pior fase. Porque os frutos serão as evidências do que nós geramos. Porque essa fase chega para todo mundo e muito em breve ela passa também. E você precisa permanecer frutificando e gerando frutos que permanecem. Entender esses pontos são fundamentais, porque quando Jesus vai trabalhar acerca dos falsos profetas, queridos, o que nós temos hoje? Pessoas enganando aos outros, usurpando a fé em nome de Deus. Mas você tem que olhar para a vida deles, para os frutos que eles estão gerando. Quantos ensinamentos equivocados, errôneos, quantas pessoas em nome de Deus estão matando, quantas pessoas em nome de Deus estão excluindo, quantas pessoas em nome de Deus estão fazendo atrocidades à humanidade. Mas são falsos profetas, porque falam em nome de Deus, mas Deus não está com eles. Quantas pessoas estão hoje com templos abertos, ensinando coisas completamente contraditórias à palavra. São falsos profetas. A gente tem muito zelo, deixa eu te explicar. Nós temos alguns momentos no ano em que nós convidamos alguns pastores, amigos, pregadores para virem e celebrarem conosco. Eu também como pastor, imagina, eu tenho o prazer de sentar aí e também receber, ver o mover de Deus profético. Escuta, existem falsos profetas, mas existem profetas, homem de Deus operando nessa geração. É porque você não veio de repente no culto de jovens no sábado passado, talvez você não veio no culto de quinta-feira, no outro culto de quinta. Tem muito profeta, ensinando, pregando a palavra em nome de Deus, lá no Teams. Quantos profetas estão lá profetizando na direção da vida daqueles adolescentes da palavra? Quantos profetas estão nascendo, sendo gerados lá no Kids? Mas nós precisamos ficar atentos com os falsos profetas. E quando nós observamos isso,
nós vamos para o sétimo e não menos importante tópico. Qual é o melhor alicerce da vida? Aí Jesus agora vai falar o seguinte: olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é importante que vocês compreendam que tem que ter uma base sólida. Qual é essa base sólida da sua vida? O salmista disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. As palavras de Jesus são como uma rocha, onde quem é sensato constrói a sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando essas verdades, não têm bases sólidas e não resistirão quando vierem as tempestades da vida. Essa é a conclusão do Sermão do Monte. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará firme. Mateus 7, de 28 ao 29. Eu destaquei aqui as 7 principais estruturas e agora eu vou simplificar isso em regras práticas da vida. Tá tudo bem? Vamos lá? Como é que seriam essas regras que estão aí e estão explícitas ao longo desses textos? A primeira, ame os seus amigos. A segunda, faça o bem a quem te odeia. Deixa eu te falar, te dar uma boa proposta aqui. Eu vou falar muitas, mas se você puder e tiver uma forte, escolhe ela para praticar durante essa semana. Você fala: eu vou praticar essa aí, essa semana. Faça isso durante a semana, veja o que vai acontecer com o seu comportamento, com o ambiente, com as pessoas. Tenta permanecer, tenta ver quais são os resultados. E se você julgar que valeu a pena, experimente colocar isso ao longo da sua vida. Amar os seus inimigos. Quantas pessoas vêm: pastor, o senhor não sabe que fulano parece que quer matar a pessoa. Calma, tira essa cólera, essa ira do seu coração. Não matarás, aí você está odiando, é a mesma coisa, entende? Quantas pessoas quando vão para o embate, eu louvo a Deus quando eu chego numa situação e graças a Deus o Senhor tem nos dado, sabe, esse privilégio, essa alegria no nosso coração, porque quando há contenda, divisão, confusão de pensamento entre os nossos irmãos, e nós nos sentamos juntos, nós oramos, convidamos o Espírito Santo de Deus para estar presente, e usamos a palavra, e esses irmãos que estão conosco no serviço, que são homens e mulheres que estão aprendendo a palavra, eles abrem o coração, e eles saem dessa reunião com entendimento, com discernimento, amando ainda mais ao Senhor, amando ainda mais uns aos outros. Isso é lindo. Agora, aquele que foge, aquele que fica pelos cantos, conversando fiado, falando mal da vida alheia, criticando a Cristo, a igreja, pastores, irmãos, esse, querido, já está aí, pelos frutos você conhece. Esse é um falso profeta, um enganador. Tem aparência de cristão, mas não é. Tem aparência de ovelha, mas é um lobo. Que Deus tenha misericórdia, primeiro de nós, para que isso não mude o nosso coração acerca da visão que temos dessa pessoa. E depois, que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa para que ela prospere. Consegue entender? Olha a ótica. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que essas situações não mude o nosso coração acerca do valor, do respeito, do amor e do cuidado que essa pessoa precisa. Porque não adianta você falar como hipócrita da boca para fora, que Deus abençoe essas pessoas, mas no seu coração você quer que elas morram. Então, que a misericórdia, quando nós aprendemos o que significa misericórdia, eu quero. Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso coração não seja mudado pelo que essas pessoas estão nos fazendo, quer seja de bom, quer seja de ruim, e possamos amá-las, respeitá-las e acreditar na redenção que vai alcançá-la. E aí, quando nós temos essa consciência, nós também clamamos e pedimos, e que o Senhor tenha misericórdia delas. Porque a misericórdia que clamamos para nós, é para que possamos ter entendimento de propósito. Não é porque queremos benefício, mas que possamos ser agentes de bênção para a vida do outro. E depois podemos profetizar a bênção sobre ela. Amem os seus inimigos, faça o bem a quem te odeia, abençoe quem te amaldiçoa, ore por quem te maltrata. Eu vou falando assim que são muitos, tá, queridos? Se alguém lhe der um tapa na bochecha, se alguém lhe bater na face, ofereça-lhe a outra. Isso tem a ver com domínio próprio, temperança. Isso tem a ver com discernimento. Algumas coisas são literais. Outras coisas são para que você tenha entendimento de
quão explosivo você é. Se alguém lhe tirar o casaco, ofereça-lhe a camisa também. Dê a todos o que lhe pedirem. Se alguém lhe tirar o que pertence, não exija de volta. Tirou, está tudo bem. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você mesmo. Não julgue, não condene, perdoe, dê. Primeiro tire a trave do seu olho, e então você será capaz de ver claramente um cisquinho e ajudar o seu irmão a vencê-lo. Alegre-se quando as pessoas te insultam, perseguem a você e disser falsamente todo tipo de mal contra a sua vida por causa de Jesus. Não confunda as coisas não, porque tem toda uma estrutura aqui. Nos alegrarmos quando as pessoas nos insultarem ou nos perseguirem, dizendo falsamente todo tipo de mal ao nosso respeito, porque nós amamos Jesus. É nessa ordem. Porque as pessoas estão provocando ódio por aí, e aí estão sendo insultadas, criticadas. A Bíblia fala que eu tenho que me alegrar, então estou no caminho certo. Deixe a sua luz brilhar diante dos outros. Está lá no Sermão da Montanha, do Sermão das Bem-aventuranças. Reconcilie-se com o teu irmão e a tua irmã. Resolva rapidamente esse assunto com o seu adversário. Não deixe esse negócio passar, não. Se o seu olho direito te fizer tropeçar, arranque-o. Jogue fora. Não faça nenhum juramento. Não retire ou não rejeite quem te pedir emprestado. E aí eu preciso dar uma ênfase aqui. Vou ensinar para vocês algo que é prático. Quando alguém me pede algo emprestado, porque a Bíblia vai nos dar uma infinidade de instruções para não nos colocarmos por fiador de ninguém. A Bíblia fala isso. Entende? Quando alguém lhe pedir algo emprestado, eu vou te usar essa experiência minha. Uma vez um irmão chegou para mim aqui na igreja, na época, eu não sei se talvez não era da sua época, cheque, lembra? Cheque? Não sei, cheque. Cheque era um documento que a gente colocava, olha que coisa linda. O cheque era um negócio que você escrevia nele o valor que ele tinha, esse cheque vale 200 mil. Botava a data que ele podia ser descontado, assinava ao portador, vai lá, fica à vontade. Aí o cara pegava, 200 mil. Resta saber se vai ter fundo lá, vai ter saldo. Mas de uma forma bem prudente, a gente dava cheque, 5 cheques de 1.000, 5 cheques de 200, era maravilhoso, não tinha esse negócio de cartão de crédito digital, a gente dava cheque. Aí tinha toda uma análise de crédito, o score, para ver se a pessoa tal, era assim que funcionava. E uma vez um irmão chegou para mim e falou bem assim, querido, rapaz, eu estou comprando um carro, e o cara divide para mim 10 vezes, você me empresta 10 cheques de 1.500? Aí, bom de matemática, igual a gente é, né? Falei, rapaz, eu não tenho 15 mil não, hein? Olhei para ele e falei assim, querido, deixa eu te explicar. Eu tenho cheque. Mas esse valor que você está pedindo emprestado, eu não tenho. Ele, não, mas é um para daqui a 30, outro para daqui a 60, daqui a 90. Eu falei, tá, e daí? São 15 mil, eu não tenho. Como que eu vou te emprestar o que eu não tenho? Não, porque eu vou te pagar no dia que você me pagar, e se você não me pagar, eu não tenho. Eu só posso te emprestar o que eu tenho. Eu só posso te dar o que eu tenho. E queridos, eu empresto sem medo de ser feliz para as pessoas. Não só empresto, como dou. Não são poucas as vezes em que eu falei, querido, olha aqui, eu não vou te emprestar, deixa eu te abençoar. Eu consigo te abençoar com isso. Pastor, estou precisando de R$1.500, aconteceu isso, aquilo, outro, tal. Fala, ô filho, rapaz, vamos entender por que você chegou nesse ponto. Porque a gente tem que ajudar a resolver a causa. Eu estou te falando para você não sair, os irmãos estão aí, vão te pedir dinheiro emprestado, depois você ainda vai falar, tá vendo? Diz que é cristão. Não, você que não foi prudente. Então esse negócio de emprestar dinheiro, ainda mais dentro da igreja, meu irmão. A Bíblia fala assim, ó, emprestarás, mas não pedirá emprestado. Então o irmão vem,
A Bíblia fala que você deve emprestar, e a Bíblia fala também que você não deve pedir, aí. Porque as pessoas pegam um pedacinho lá, você vai emprestar, a Bíblia fala que tem que emprestar. Aqui no próprio sermão fala, dê a quem te pedir, empreste a quem te pedir. Querido, você tem, dá, cara. Eu estou falando isso porque por aí afora, em muitas igrejas, as pessoas desanimam na fé, se frustram, se decepcionam, porque alguém não mal intencionado emprestou e não conseguiu pagar, e aí é uma guerra, uma confusão. Aí, se você é crente suficiente para emprestar, e quando essa pessoa não puder pagar, você é mais crente ainda para poder perdoar, ó, fica à vontade. Só toma cuidado que já vai ter gente te pedindo 10 conto aí daqui a pouco. Consegue entender essas coisas? Estão aqui explícitas para nós. Aí olha só, tenham cuidados para não praticar sua justiça na frente dos outros, para serem vistos por eles. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Não se preocupem com a sua vida, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Peçam, busquem, batam. E por último, toma cuidado com os falsos profetas. Eu quero falar sobre você tomar cuidado com os falsos profetas, porque você precisa examinar de acordo com a palavra. O discurso do Monte da Oliveira foi chamado assim porque Jesus estava no Monte das Oliveiras, uma montanha ao leste de Jerusalém. Falamos lá das bem-aventuranças, mas nós vamos falar sobre os seus discípulos se aproximarem dele. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos chegam a Jesus e começam a mostrar para ele o esplendor de um templo. Jesus fala, gente, olha isso aí, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando Jesus começa a descortinar diante deles uma visão equivocada que eles tinham de reino, vocês estão se apegando a coisas, sabe, desnecessárias. Deixa eu dizer para vocês, não vão ficar pedra sobre pedra, antes que venha o fim. E aí, a partir disso, no versículo 4, nós vamos entender que começa uma conversa, um discurso no capítulo 24, a partir do versículo 3. Então, nós temos um sermão no monte para estruturar a conduta, o comportamento dos discípulos. Nós temos o sermão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, onde Jesus agora vai dizer o seguinte, se vocês vieram praticando tudo que vocês entenderam lá no início do ministério, agora deixa eu dizer para vocês o que reserva para daqui a pouquinho. Mateus 24, 3, tendo Jesus assentado-se no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, e o fim dos tempos. Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Olha, vocês estão me fazendo uma pergunta de quando será e como será isso. Quando, como? Primeira instrução que Jesus fala. Por que Jesus não saiu já dizendo como é que seria? Porque ele, com muita prudência, nos diz, olha, vocês precisam ser cautelosos. Ele fala, ó, cuidado, para que ninguém vos engane. Aí ele fala assim, ó, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos muitas pessoas que vêm em nome do Senhor, tentando se passar por Ele. E existe multidão seguindo, queridos. Vocês acham que não? Tem muitas pessoas enganadas. Versículo 6. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o... Estoura uma guerra, o pessoal fala... Ai, é o fim. Você acha que não? Vocês vão ouvir falar, mas não tenha medo, porque ainda não é o fim. São sinais, são evidências para que nós possamos observar que as trombetas estão tocando. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Meu Deus. Tudo isso será o início das dores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre esses primeiros tópicos que eu já te falei aqui.
que Jesus falou há muitos anos atrás. Já vivenciamos isso nos dias atuais? Sim ou não? Então está na hora de despertar e ficar atento, hein? É essa que é a evidência da mensagem. Você precisa ficar atento. Sinais, você tem percebido. Eles estão aí. E a qualquer momento pode ser o fim. E essas guerrinhas que a gente vê, essas situações, não é de hoje. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso já aconteceu na igreja do primeiro século. Quando nós pegamos ali logo após a morte, a ressurreição de Cristo, no ano 70, nós vemos a igreja perseguida, os discípulos sendo perseguidos, muitas coisas que já aconteceram. Mas deixa eu te explicar. A igreja avançou, permaneceu firme, por causa da palavra de Deus que permanece para sempre. Mas muitas pessoas desistiram. E não se assuste. Por que nós amamos a igreja nos lares? Porque a igreja surge das casas, vai para os templos, faz uma grande concentração e envia de novo as pessoas para casa. Sabe por quê? Na perseguição, você não poderá ir aos templos. Já existem países no mundo em que não se pode cultuar a Deus abertamente igual nós fazemos. Não se pode ler a Bíblia em praça pública, em lugar nenhum. Se alguém souber que você tem a Bíblia em casa, escondida, você corre risco de morte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso é uma verdade presente nos nossos dias. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quando o nosso amor esfria, a maldade, a iniquidade, faz com que a pessoa pratique o pecado sem sentir pesar nenhum. A pessoa se esfria tanto, quando o amor esfria, aquele jovem que tem o ato sexual de fornicação, ele pratica isso como se fosse a coisa mais normal, e ele não sente dor. Queridos, quantos ministérios têm sofrido com a realidade de um ministro que está aqui no altar, ensinando com um discurso eloquente, com uma aparência de santidade, de exemplo, mas que nos bastidores está vivendo uma vida de adultério, de mentira, de engano. Quantas coisas horrendas têm acontecido nos nossos tempos, nos nossos dias. As igrejas cada vez mais falam menos de propósitos e princípios de santidade, cada vez mais ensinam menos sobre a importância de você ter um caráter cristocêntrico, uma atitude moral decente. Às vezes irmãos entre si, sabe, entram num embate, porque falta o princípio ético, moral e respeitoso um para com o outro. O grande cuidado que eu e você temos que tomar é porque, quando nós observamos a regra máxima da lei, nós nos sentimos no direito de cobrar, de exigir que o outro cumpra o dever dele. E isso nos torna cada vez mais humanos e distantes de Deus. Não é porque eu tenho direito que eu não vou abrir mão. Qual o problema de você andar mais uma milha, de você perdoar? Então, quando nós olhamos para essa realidade, versículo 13 vai dizer assim: mas aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Jesus começa estruturando as bem-aventuranças, para que no final do seu ministério, ele possa falar mais uma vez, sentado no monte, sobre coisas que, se eles não tivessem aquela base, eles não conseguiriam resistir. O que você tem aprendido quando você vem à igreja? O que você tem levado para casa de ensinamento prático para você resistir o dia mau? Para você, como um homem ou como uma mulher de Deus, quando o seu lar, a sua casa for bombardeado pelos ardis de Satanás, quando, sabe, o seu humor for alterado porque alguém lhe fez mal ou te defraudou de alguma maneira,
e você não tinha a base da palavra no seu coração para suportar. Quando pessoas tentam se apropriar e aproveitar da fragilidade do outro por interesse próprio, ao invés de cobrir, acobertar, cuidar. Quantas guerras nós temos dentro das nossas casas, quantos probleminhas a gente tem na igreja, entre os irmãos. Por quê? Porque estamos nos esquecendo disso. Quero convidar o Ministério de Louvor. O apóstolo Paulo, ele vai escrever à igreja de Coríntios no capítulo 11. E vai instruir a igreja acerca de como nós devemos proceder. Amados, como eu disse no início, durante essa semana, leia, se permita ler. Tudo bem que você já tem seu devocional, você já tem seu hábito de leitura, está ótimo. Mas se você puder, leia sob essa ótica que nós estamos falando. As bem-aventuranças são ensinamentos práticos para te dar base, para você ter o entendimento de como devemos estar preparados para o fim. É uma preparação para o fim. E quando Jesus entendeu que os seus discípulos estavam prontos, ele disse: está consumado. Ele foi para o Pai, ele enviou o Espírito Santo Consolador, ele começou a cumprir a sua promessa. E agora, queridos, como diz aí na linguagem da galera, a bola está com a gente. Porque no campo é assim, vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai lá, daqui a pouco alguém, passa a bola. E quando a bola está no seu pé, você tem que resolver. É você que decide. E a realidade que nós estamos entendendo hoje, estou usando essa linguagem cultural, queridos, é para dizer que o bastão está na nossa mão, que a responsabilidade é nossa como igreja, e nós não podemos mascar dentro de casa. Às vezes estamos mascando, falhando na rua, porque já mascamos dentro de casa. Seja um exemplo dentro da sua casa, se preocupe com isso, avance, avance, não desista, não desanime. Queridos, às vezes nós perdemos tanto a esperança que nós nos tornamos improdutivos. Escuta, você pode produzir e gerar mais do que você está gerando em todas as áreas da sua vida, porque a régua do cristão é mais alta. Está dando errado para a pessoa que está do seu lado. Você é um cristão, Deus vai te honrar. Levanta de manhã, ora, vai para a batalha, busca, porque Deus é contigo. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai acalentar o seu coração na hora da angústia, do sofrimento, Ele vai inspirar você. Mas você precisa entender que a régua é mais alta. Nós temos que buscar essa excelência. O apóstolo Paulo vai dizer assim na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11. Observa o quanto é importante passarmos às gerações vindouras aquilo que aprendemos para que possamos ir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entende? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu não retive. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não retive, eu compartilhei com vocês. Agora vão lá e façam o mesmo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Ele está dizendo: você tem as suas justificativas, as suas mazelas, as suas dores. Ei, Jesus, na noite em que foi traído, Ele não deixou de partilhar o pão. Jesus, na noite em que foi traído, Ele não desistiu do projeto, do plano que Deus tinha para salvar a humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Jesus não decidiu por você, não desistiu por você. Jesus não retrocedeu, porque nós estávamos fazendo parte desse projeto. Mesmo sendo traído, Ele deu graças a Deus. Imagina. O apóstolo Paulo, quando escreve assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, queridos. Você vai dar graça quando tiver tudo certo, você vai dar graça quando alguma coisa der errado. Você vai dar graça quando alguém te honrar, mas você vai dar graça quando alguém te trair. Em tudo dai graças. Tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se disso. Lembrem-se
de que o corpo de Jesus foi moído por nós. Que isso possa gerar um significado, um valor, é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã para dizer, Senhor, nós nos lembramos das suas promessas, nós acreditamos nisso que o Senhor falou. E da mesma forma, depois de ceiar, ele toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus vai dizer assim, olha, vocês tinham um pacto, vocês tinham uma antiga aliança. E essa antiga aliança, ela era pesada demais, e vocês não conseguiam cumprir. Olha aqui, eu já fui lá e já resolvi esse problema. E agora eu trago para vocês uma nova aliança no meu sangue, onde vocês são lavados, perdoados, redimidos, reconciliados com Deus. E o que vocês precisam entender? Essas regras básicas, práticas da vida, como um cristão. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Para mim, como igreja, este é o versículo mais importante que cada cristão que está em comunhão com o corpo deve se lembrar. Igreja, todas as vezes que nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós nos esquecemos disso, é porque perdemos a esperança na promessa de que Ele virá buscar a igreja. Consegue entender? Então não falte ceia. Por que não faltar a ceia? Porque olha, todo aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente será culpado de pecar contra o Senhor. Mas, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Olhe para dentro de você, onde você errou, onde você falhou. Se você errou com Deus, falou com Deus, peça perdão para Deus. Se você errou com seu irmão, falhou com seu irmão, peça perdão para o seu irmão. Se você errou na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, se arrependa.